falou aqui outro dia, tem uma confusão no conselho do Santos. Se o Musetti puder falar também, a gente vai datando. O que se diz na versão do lado do Marcelo Teixeira é aquilo que eu disse aqui. Ou seja, não pode... O que o Neymar pai disse na chegada, no início da transferência do Neymar para o Santos. Prioridade é o filho voltar a jogar futebol. Esquece SAF. Teve negociação no passado com fundos árabes ou catares em que se discutiu se o Neymar pai ia ter participação ou não. Hoje tem uma discussão que é da leitura do estatuto. Mas o que se sabe concretamente é o seguinte: se houver uma proposta de um fundo, como houve no ano passado da QSI, por 49% da compra do Santos, essa compra de 49%, sem controle acionário, portanto, você leva para o Conselho Deliberativo, no mês que vem você pode aprovar. 49%. Se for 51%, a proposta tem que chegar para o presidente tem que apresentar para o Conselho Gestor. Aprovado pelo Conselho Gestor, o presidente leva para o Conselho e se forma um comitê de organização dessa proposta da SAF com mais de 51%. 51% até 100%. Nesse caso, você pode vender 51% das ações até 100%. Só que isso vai exigir a criação de um conselho de criação desse estudo para levar esse estudo para a Assembleia Geral. Isso levaria de 3 meses a 6 meses. Para ter 51%, você não pode aprovar imediatamente. Claro que não seria amanhã de manhã, se fosse 49%. O que se diz, no ano passado teve muito perto, o Andrés Rueda achava que ia conseguir trazer a QSI. A QSI é a Qatar Sports Investment, a empresa que é dona do Paris Saint-Germain. E teve muito perto reuniões muito importantes com a QSI. Só que, atualmente, o que se entende de quem fala com o Rueda é que o Rueda entendeu que a proposta era muito baixa para vender o controle acionário do Santos. E aí teria todo um processo de construção da aprovação pela Assembleia Geral dos sócios para que fosse feita a SAF. Então, é trabalhoso o processo da SAF. Dá para dizer que o Neymar pai vão estar completamente excluídos de um eventual processo da SAF? Não, não dá. Pode ter um fundo árabe que domina o Newcastle hoje, que chegue com uma proposta mega miliardária e que se faça o comitê de estudos para levar para a Assembleia Geral, esse processo levaria em torno de 6, 7 meses, que é o tempo que o Neymar vai jogar no Santos em primeira análise. Né? Todo mundo está achando que o Neymar vai ficar 6 meses e depois renovar por mais um ano, como aconteceu com o Lucas. Sim. Mas pode acontecer diferente. Nesses 6 meses, pode ter um processo assim? Bom, proposta nenhuma chegou nesse momento, pode acontecer. Não é absolutamente excludente, mas tem um processo diferente para um acionista que queira comprar 49% ou para um acionista que queira ter controle acionário. Musetti, queria te ouvir sobre esse processo também, que é complexo, né? Que envolve muitos interesses, muito dinheiro também, e a participação do Neymar pai e da família nessa situação. A discussão deve esquentar a partir de março, quando está previsto no Conselho uma reunião especificamente para tratar sobre o Estatuto, com a comissão do Estatuto, para que não existam mais essas avaliações diversas. A versão que o PVC trouxe é a mesma que eu tenho e a mesma visão do Marcelo Teixeira. Então, assim, é um processo muito mais rápido se for vender 49%, e a partir de 51% é um processo mais difícil. O processo ritual seria mais ou menos como o do impeachment. Então, você vota no Conselho, depois você abre a Assembleia para associados. São reuniões que levam muito tempo e demoram tempo demais. Então, o Santos quer meio que estreitar e criar esses atalhos a partir de março, nessa reunião, deixar o estatuto tranquilo na versão do clube para caso essa venda ocorra, que é uma coisa que o Marcelo Teixeira, nos bastidores, diz que é bem possível. O Marcelo afirma que trouxe o Neymar não por causa da SAF, mas essa conversa com o Neymar pai existe antes mesmo do Marcelo Teixeira ser eleito. Em agosto de 23, o Marcelo Teixeira foi no escritório do Neymar pai, quando ele estava fechando com o Al Hilal, e eles conversaram sobre isso. Pô, a gente vai para a Arábia Saudita, a gente vai abrir um mercado lá. Pô, quem sabe no futuro a gente não volta para o Santos. Então, assim, é uma conversa que ocorre há muito tempo.
E o Santos entende que precisa preparar o clube, se profissionalizar, deixar o estatuto pronto para talvez ser a maior venda de uma SAF no Brasil, porque o Santos pensa que com o Neymar e com o potencial do clube do Pelé, o Santos iria de bem para mais de 1 bilhão, que é a casa das últimas SAFs que foram negociadas. Ou ilação que se faz sobre o Marcelo Teixeira, que o Marcelo Teixeira quer atrasar o processo para que o Marcelinho Filho, Marcelo Teixeira Filho, seja o CEO da SAF. Mas não tem SAF nesse momento, né? Nem com o Neymar pai, nem com o Marcelo Teixeira Filho, nem com o Marcelo Teixeira pai, não tem, nesse momento não existe. Agora